O assassino não só matou minha filha, ele nos matou em vida. Eu já não tenho mais a minha vida como era antes. Minha vida mudou desde que assassinaram Jade e isso nos mata de novo 2 vezes. Mais uma vez a promotoria, porque é aí que começa o problema. O lugar onde a promotoria deveria nos apoiar como mães que estamos buscando justiça. Parece que fôssemos inimigas deles. Um ser humano que tinha um projeto de vida que foi tirado dele, não só o projeto de vida dele, mas o meu projeto de vida também, porque eu tinha um projeto com a minha filha. Agora, como eu vou criar outro projeto de vida? Não tem mais, eu não consigo. E outro dia eu entrei em depressão, fiquei 40 dias em depressão, porque eu não queria encarar a realidade. De que minha filha estava morta, de que Jade já não tinha mais vida. Eu não queria acordar e ver minha filha, ou seja, que nunca, jamais eu iria vê-la de novo. Entrei em estado de depressão, eu já não queria mais nada. Eu queria morrer com ela. E desde o momento em que enterrei minha filha, também me enterraram junto. Estou morta em vida. Bem que eu gostaria que tivessem apoiado minha filha assim. Se ela tivesse estado em perigo, eu gostaria que tivessem apoiado ela, que tivessem protegido ela. Isso eu teria gostado. Mas não fizeram isso. Encontrar os desaparecidos. E mesmo que eu não tenha um desaparecido, eu faço isso com amor. Porque eu não quero que as mães passem pelo que eu estou passando. Que minha filha entrou caminhando e eles me entregaram ela em um caixão. No nosso país, os casos de violência de gênero e suas consequências se tornaram uma estatística que cresce de forma alarmante a cada dia. Histórias que, infelizmente, muitas vezes acabam em tragédia. Enquanto isso, parece que as instituições se esforçam mais para proteger os responsáveis do que para garantir justiça para as vítimas. Hoje vamos conversar com Adriana Gomes Martínez, mãe que teve a vida transformada após a perda de sua filha, Jade Guadalupe Ewing Gomes. Meu nome é Adriana Gomes Martínez, mãe de Jade Guadalupe Ewing Gomes, assassinada em 14 de janeiro dentro do Instituto do Esporte de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Infelizmente, coloquei minha filha nesse lugar, em um lugar de assassinos. Já faz quase 6 anos que estou em busca de justiça. Jade era uma menina muito alegre, feliz. Desde pequena começou a fazer balé, ginástica, tênis, futebol americano. Nós, como pais, sempre a incentivamos nos esportes. E por fim, colocamos ela no violino lá na Unicache, que ficava em frente ao Instituto do Esporte. E então minha filha, ela via os atletas saindo do Instituto de Desporto e disse: mãe, me transfere para lá. Eu gostaria de entrar em um esporte, então, Já uma tarde fomos com minha outra filha perguntar quais eram os esportes que tinham lá no Instituto do Esporte. E aí a senhora Rose, da entrada, nos levou diretamente até Ailton. Foi aí que conhecemos o treinador da minha filha, Olmos, quando ele viu minha filha. Então Jade era uma menina que tinha um corpo atlético, muita massa corporal, uma menina de quase 1,70 m. Então ele a convenceu, disse para ela. Ele também nos convenceu de que era um esporte que se baseava em técnicas e nos falou sobre o treinamento. Então perguntamos para a Jade se ela queria e ela disse que sim. O professor disse que Jade ficaria 8 dias em teste e, se gostasse, continuaria no esporte. Jade era uma menina com um futuro brilhante, uma garotinha ativa, apaixonada por esportes, que sonhava em se desenvolver no meio atlético. Esse entusiasmo a levou a querer entrar no Instituto do Esporte, um lugar onde ela esperava encontrar oportunidades para crescer e alcançar seus objetivos. No entanto, o que no início parecia um caminho promissor, logo se transformou em um pesadelo. E foi assim que, pouco a pouco, Jade foi testemunha de uma série de abusos cometidos por figuras de autoridade.
Aquilo que a princípio parecia simples irregularidades acabou se revelando como a antessala do inferno que até hoje atormenta seus pais. Jade tinha 13 anos, então nós a levamos, compramos o que era necessário. E então o professor viu o desempenho da Jade e ele, bem como minha filha, estudava a 10 minutos da cidade. Então a gente sempre levava ela correndo, bem, e ele nos dizia assim: olhem, eu posso oferecer para vocês. Diz que Jade estuda o ensino fundamental aqui e o esporte dela, ou seja, a menina vai entrar às 7 da manhã e vai sair às 7 da noite. Ela vai ter horário para comer, ela vai trazer as coisas dela, porque aqui pode tomar banho, ou seja, é uma escola muito bem cuidada. Tem pessoas que estão cuidando das meninas, elas não vão ficar sozinhas nem nada, porque esse era o nosso medo. Minhas filhas sempre estudaram em escola particular por causa da educação e porque é diferente, né, a qualidade. Então eu conversei com o pai da minha filha e a menina entrou lá. Ela entrou direto no Instituto do Esporte e depois de 6 meses ela foi assassinada. Naquele dia, ela faria aniversário em setembro. Ela contou ao pai que naquela escola o filho do treinador de atletismo lhe ofereceu droga. Nós, irritados, fomos falar com o professor Olmos e tudo o que ele disse foi que aquele professor já era conhecido por vender drogas. Quer dizer, nós não sabemos e nem nos interessa, sabe? Nós só estávamos protegendo nossa filha. E isso foi no mês de janeiro. No dia 13 de janeiro, o professor me liga para dizer que sim, Jade já tinha me contado, que eles não iam mais dar comida para eles. Então eu disse que não, porque ainda vou buscá-la. Eu estacionei o carro, minha filha já estava vindo, ela colocou a mala, mas estava chateada. Então eu perguntei: o que aconteceu com você? Não, mamãe, é que, olha, todos os anos meus colegas dizem que tiram a comida deles lá no Indeporte. Então eu disse para ela: sabe de uma coisa? Você não vai mais vir. Já é demais aqui nessa escola. Nem fizeram nada com o filho desse professor de atletismo. Eu pela comida, eu te trago comida, quer dizer, isso não é problema? Ela disse. Sim, eu sei, mãe, mas é para as outras crianças, porque é uma escola onde também tem crianças de baixa renda, né? Que mexem nas bolsas e tudo mais. Naquele dia decidi dizer para ela: sabe de uma coisa? Você não vai mais. Então ele chegou em casa, comeu, jantou, tomou banho e foi dormir. Ela passava a maior parte do tempo no Instituto de Esportes, treinando até aos sábados. Ou seja, eles não tinham vida própria, então o Indeporte sabia. Eles sabem e têm essa informação. Quem matou minha filha? Eles sabem? E eu não vou desistir até encontrar o assassino feminicida, porque ele está gozando de impunidade. Enquanto minha filha, enquanto nós como família, o assassino não só matou minha filha, ele nos matou em vida. Eu já não tenho mais a minha vida como era antes. Minha vida mudou desde que assassinaram Jade, e isso nos mata de novo 2 vezes. Outra vez a promotoria, porque é aí que começa o problema, o lugar onde a promotoria deveria nos apoiar como mães que estamos buscando justiça. Parece que fôssemos inimigas deles, é assim que a promotoria nos vê. Então esses 6 anos têm sido 6 anos de luta, de exigir, e o Estado não me deu nada de presente, tudo eu tive que exigir, tudo foi através de protestos, greves, fizemos greve de fome, porque realmente queremos justiça, não queremos vingança, justiça, nada mais, para que minha filha possa descansar e eu também possa descansar e tenha o direito de acesso à verdade e à não repetição. E tem sido doloroso para nós, porque nossa família já não é mais como era antes.
E a lutar sozinha, a me ver sozinha, que ninguém, que as pessoas que diziam que se tocam em uma, todas respondem, não havia. Quando Jadel foi assassinada, eu estive sozinha, sozinha com a família, marchando, exigindo, pagando advogados. Roubaram nosso dinheiro, estávamos prestes a vender a casa, já não sabíamos nem para onde ir. Então, nesse caminho, eu sempre disse que vou com a bandeira de Deus. Deus vai abrindo portas para mim. E encontrei várias ativistas que realmente lutam e estão lutando, e algumas talvez, essas, já não essas. Nos apoiaram totalmente porque estão fora do estado, mas eu sempre tive o apoio da senhora Irineia Buendia. Igualmente essa. Bem, a filha dela foi assassinada e ela já está há 13 anos lutando e tem sido nossa mestra nessa luta. Temos pessoas como Maricel Escobedo, ou seja, para nós são pessoas que lutaram por nós e nos ensinaram a não ficar em silêncio, a não nos calarmos e que não vamos ficar em silêncio. Não vamos permitir que um assassino feminicida fique feliz, porque essa é a mensagem que está sendo passada. Quando matam e não os prendem, não investigam, mate, ninguém vai te deter. Então, por isso as mães agora estamos lutando. Isso. A partir dessa luta, eu fundei o coletivo Mães em Resistência Chiapas. Bem, eu sou do feminicídio, mas então se aproximam de mim para buscar apoio. Isabel Arias Torres procura sua filha Casandra. Eu não podia dizer não para ela porque nós estamos focados em casos de feminicídio. Fomos claras e dissemos, não sabemos lidar com desaparecimentos, mas vamos te apoiar. Como, pelo pouco que sabemos, com o pouco que vamos aprendendo na luta pelas nossas filhas, porque nos tornamos investigadoras, jornalistas, médicas, fizemos o trabalho da promotoria. Então, nós vamos te ensinar e você tem que ir aprendendo, você tem que ler as leis, tem a Lei Geral das Vítimas, você tem que aprender. Porque sozinhas assim não vamos conseguir, e em grupo sim. Então esse caso chega até mim, então agora a coletiva tem 16 casos de desaparecidos, somos mães e irmãs que estamos procurando os desaparecidos. Nós não procuramos problemas, só queremos que seja dada essa paz para a mãe, que ela possa ficar em paz. Se o filho dela estiver em qualquer situação, já pagou com a morte. Seja o que for, só pedimos que sejam encontrados, que nos digam onde estão e nós vamos. Depois das más experiências com o pessoal da instituição, os pais de Jade estavam decididos a tirá-la de lá. No entanto, Jade pediu para voltar uma última vez para pegar seus pertences e se despedir de alguns colegas. A senhora jamais imaginou que essa decisão marcaria o fim. Aquela seria a última vez que veria sua filha com vida. E o início do calvário que até hoje continua vivendo? Minha filha. Então ela vai dormir e no dia seguinte eu trabalho em uma escola, em um jardim de infância. Então eu disse para ela que naquele dia ela não iria, que ela iria comigo, e ela me disse, não, mamãe, quero ir pegar minhas toalhas, minhas sandálias, minhas coisas que tenho lá e vou me despedir dos meus colegas. Então, naquele dia, eu deixei minha filha. Eram 7 da manhã. Você entrou no Indeporte andando, Jade? Entrou? E às 2 da tarde, 10 para as 2. Eu recebo uma ligação do Miguel, um colega da minha filha, porque nem sequer foi a instituição que me ligou para dizer que minha filha estava sem vida. Foi o Miguel quem falou comigo, um colega, para me dizer, Dona Adriana, o que a senhora está fazendo? Eu disse, espero minha outra filha na escola. Ele me disse, é que a Jade está morta dentro dos banheiros. Eu não podia acreditar porque eu pensava, minha filha? Quer dizer, Jade? Perguntei, investigou direito? Sim, Dona Adriana, sim, Jade está morta dentro dos banheiros. Eu entrei em estado de choque, liguei para o pai da minha filha, disse para ele ir imediatamente ao Instituto do Esporte para ver o que estava acontecendo. Miguel tinha acabado de me ligar dizendo que minha filha estava morta.
Esse Ângel, entre o seu não acreditamos no que está acontecendo, ele me diz, você tá louca? Como você vai acreditar que minha filha, que você vá agora para o Indeporte? Por que me disseram isso agora? Então eu começo a fazer ligações. Fazíamos parte de grupos de pais de alunos de judô e ensino fundamental. Então eu fiquei ligando, e todos me mandavam para Bozon. Eu ligo para o treinador Olmos. E eu pergunto, professor, quero saber como está minha filha. Ela está doente? Me diga. E tudo o que ele me respondeu foi, não sei, eu estou no banco. Então, ali eu senti um frio no corpo, um calafrio, desespero, e pensei, não, isso não está certo. Fui até o Indeporte, fiquei fazendo ligações para as mães das colegas da minha filha. Liguei para elas e me mandavam para o Bozon. Liguei para a professora da turma e o mesmo para o Bozon. Então, cheguei ao Indeporte. Deixo minha filhinha de 8 anos ali na entrada e entro correndo, e os próprios funcionários, que eram muitos, me dizem que eram. Praticamente eram como uns 100. E eu via que saíam e todos estavam ali na quadra. Eles me apontam com a mão. Sua filha está daquele lado, porque eu fui direto para o banheiro. Minha filha não estava no banheiro, minha filha estava pendurada pelas escadas da área de espectadores de atletismo, de patinação. Eu não pude entrar para ver, porque não me deixaram entrar. Como o pai da minha filha chegou antes, ele pôde entrar. E ele me pergunta, como estava Jade? E o local já estava isolado. Cheguei por volta das 2h10 e não havia nenhuma autoridade. Não havia autoridade policial ou serviço médico que a ajudasse, ou seja, nada. O local já estava isolado e até o nome do trabalhador consta no inquérito. Eles não tinham por que isolar a área, já que não são autoridade. Eles manipularam o corpo de Jade até onde quiseram. E minha filha não morreu naquela hora. Minha filha foi morta antes, O corpo, quando nós chegamos, estava rígido. O corpo da minha filha estava duro, ela tinha hematomas nos braços. Em uma foto está a 50 centímetros e na outra ao nível do chão. Então, conforme nós vamos investigando, Jade, ela foi assassinada. Sim, ela foi assassinada e já temos as provas. Esperamos que com este governador que diz ser contra essa impunidade, o humanismo que transforma, esperamos que seja verdade, que já encontrem o assassino. Porque não bastou matarem Jade, continuaram manchando o nome da minha filha, vazaram informações. Em 2018 eu sofri violência. Sempre disse isso. Eu venho de um vilarejo que fica a 5 horas de Tuxtla, não sou daqui. Me mudei para cá aos 17 anos após casar jovem. Então, nós trazemos outra cultura, né? Outra educação. Então, em 2018, eu processei o pai da minha filha por violência doméstica. Em 2019, chegamos a um acordo, tudo bem como família, superamos tudo. Em 2020, minha filha foi assassinada. É dor atrás de dor. Então, essa morte de uma menina de 13 anos não pode ficar impune, que aconteceu dentro de uma escola. Seja o que for, ninguém tem o direito de matar nenhuma mulher. Todas nós estamos lutando para viver uma vida livre de violência. E não é possível que em uma instituição com mulheres, onde há meninas, e que façam mal a elas, e que os próprios trabalhadores, professores, sejam os que cometem a violência. Temos um caso de assédio que está sendo acompanhado pelo coletivo e de um jovem que treinava lá no Instituto do Esporte que a assediou por 5 anos. Então eu quero alcançar o direito à verdade sem a minha filha em um treino. Deram um golpe nela ou a mataram? Eu quero saber. Isso é a única coisa que me mantém de pé. Para saber o que fizeram com Jade,
Logo, os pais de Jade perceberam algo evidente por trás da morte da filha. Havia um esforço coordenado para alterar os fatos e fazer parecer que ela mesma tinha tirado a própria vida. Por trás dessa versão, havia uma série de más práticas e omissões nos processos por parte das autoridades. Irregularidades aumentavam as suspeitas da família. Que Jade foi assassinada, que é um feminicídio e que a instituição, ao invés de encontrar o assassino, protegeu a própria instituição. Porque são essas pessoas e a diretora do Indeport que estão envolvidas, que agora é a ex-diretora, né? Mas ela não pode sair impune. Ela, por omissão, tem que ir para a cadeia, porque existem protocolos. Encontram uma mulher ou alguém morto, existe o protocolo. Sim, chamar a polícia, né? Chegar ao serviço médico. Então, existe o protocolo. E ela não fez isso, ela encobriu tudo, porque nem sequer me ligaram, porque eles como instituição, quem não deve não teme, e eles como instituição era para me ligar, não para um colega, sim, para me ligar, falar comigo, porque fui eu quem foi matricular minha filha. Dona Adriana, sabe o que aconteceu? Não sei o que eles teriam me dito, mas eles quiseram lavar as mãos e Jade sim. Um animal que mata, assassina, já recebe sentença. Imaginem um ser humano que tinha um projeto de vida que tiraram dela, não só o projeto de vida dela, meu projeto de vida, porque eu tinha um projeto com minha filha. Agora, como eu vou conseguir criar outro projeto de vida? Já não existe, já não consigo. Então, eles não podem estar felizes com a vida. A diretora do Indeport, muito feliz. Enquanto isso, e eu, e minha filha, e aí? Ninguém vai reparar o dano. Esse dano eles não vão conseguir reparar. Mas pelo menos que o assassino esteja na cadeia, porque é isso que ele merece por matar uma menina. Bom, nessa escola tem muito disso. Como eu poderia dizer isso? De poder? Nós investigamos, os próprios professores fazem com que os alunos briguem entre si, que entre alunos, de dizer por quê. Temos casos em que há duas meninas que têm isso. Que nos apoiaram, né? E que contaram o que viveram dentro desse Indeport. Que o professor fala com elas desse jeito, né? São grosseiros. Não entendo por que trazem professores de Cuba, se há mexicanos aqui, eles trazem outra ideologia, mais um exemplo de maus tratos físicos e emocionais. Porque essa menina nos contou que diziam para ela, como é possível? Quando eram amigas, o professor dizia a outra, como essa idiota consegue mais que você? Ou seja, então havia disputas de poder? Dentro dessa instituição havia muito egoísmo, mas era porque o professor causava isso. No caso de Jade, quando assassinam minha filha, um sobrinho me diz que Jade contou para ele em uma conversa que quando a criança não fazia o treino direito, ele pegava a faixa de judô e apertava o pescoço deles com a faixa de judô. Então Jade uma vez me comentou que de manhã cedo faziam elas correrem toda a pista de atletismo. E o professor juntava um monte de pedras e começava a jogar nelas se não corressem. Então eu perguntei para minha filha, o professor faz isso com você? Não, comigo não, mamãe, mas com os outros colegas sim. Mas eles não reclamam com os pais? Não, mamãe, é que o professor é um hipócrita. Não, mamãe, que professor hipócrita. Quando o professor vai para Cuba em dezembro, ela me disse, por favor, dona Adriana, com suas palavras, porque era uma pessoa correta que não vai engordar. E eu disse, não, vou colocá-la aqui no atletismo ou em algum esporte enquanto a senhora não volta. Então, comecei a levar a Jade para o atletismo nessas férias. Eu também entrei, fomos nós três, entramos, começamos a ir para o atletismo e tudo mais. E Jade me disse, mamãe, eu gostaria de mudar para levantamento de peso.
E eu disse, claro, se você quiser eu te mudo. E Jade me disse, não, mamãe, é que o professor vai ficar bravo. Então podemos garantir que o professor... Sim, ele era muito assim. Com a minha filha, ele era muito assim. Como se Jade estivesse proibida de agir. E eu não posso ir tão longe a ponto de dizer que ele poderia ter feito mal à minha filha. Eu não sei em que grau, isso a polícia tem que investigar, porque eu já coloquei tudo de bandeja para eles. Eles têm que encontrar o assassino feminicida. Então, nessa escola, há muita disputa de poder. Eu já apontei quem é, possivelmente, sim, cometeram esse feminicídio, e que estavam lá e a diretora do instituto estava apoiando eles, porque foi difícil para que viessem depor. E eu sempre disse, mesmo que sejam menores de idade, não têm o direito de matar. Foi difícil por causa do protocolo. Pedimos que fosse com o protocolo, com o conselho tutelar, com o serviço social, com o que fosse necessário, mas eles tinham que depor. E esses jovens se contradizem em seu depoimento, o treinador se contradiz. Né? Posso garantir que o corpo de Jade não mostra sinais de enforcamento. Porque esse estudo científico já foi feito, não foi feito por uma universidade. E minha filha não se enforcou, minha filha foi assassinada. Ela aparece com o primeiro anel traqueal quebrado que fica logo abaixo do pomo de Adão. E quando é um enforcamento, como presume o Instituto do Esporte, a fita tende a subir e se apoia no maxilar. E são outros tipos de lesões. Mas a fita de Jade desceu, a fita está aqui embaixo. E o que isso nos faz entender? Que primeiro a mataram, a estrangularam e depois a penduraram, simularam que foi um suicídio e eu não vou descansar. Desde o início, meu instinto de mãe sabia que minha filha havia sido assassinada. Como eu enfrentaria uma instituição tão poderosa politicamente? Se eu era uma simples trabalhadora, uma simples mãe, tive que começar a investigar, tive que estudar direito, tive que ver tudo para poder estar aqui. E eu não vou descansar, e repito de novo, não vou descansar até que Jade tenha justiça, porque Jade, mesmo que não esteja mais aqui, merece justiça. Pois na promotoria sempre investigaram, apesar de nós termos lutado para que fosse investigado. Como? Feminicídio? Porque o protocolo diz que toda morte violenta de mulheres e meninas deve ser investigada como feminicídio por razões de gênero. A promotoria. No começo, quando comecei a chegar, no começo, quando fui reconhecer o corpo da minha filha, me disseram para eu cremar ela, para que minha filha ficasse comigo. Eu disse ao Ministério Público que não ia cremar minha filha porque eu iria até as últimas consequências. Eu ia investigar porque minha filha tinha sido assassinada. Aquele dia que fui reconhecer o corpo, na verdade, me tiraram do Instituto do Esporte dizendo para eu ir à Justiça Restaurativa. Reconhecer o corpo da minha filha, que eu fosse com um documento de identidade, cadernos, roupas, e que eu fosse até lá, para que eles me entregaram um documento no qual eu podia ir ao Centro de Medicina Legal e de Odontologia Forense para reconhecer o corpo. Eu fui até a promotora e tudo, a promotora. Levei uma carta que minha filha me escreveu em 10 de maio. E eu fui até a promotora. E eu vi que a promotora escrevia e rasgava a minha declaração. Ela me entrevistava de novo, né, imprimia de novo e me entregava, mas depois lia de novo e rasgava de novo. Então, eu entrei em desespero e disse para a promotora 3 vezes, ela rasgou o documento e eu pedi, por favor, já me entregue o papel como está. Eu tenho que ir ver minha filha.
Então ela me dá o documento, me entrega a mochila da Jade e me diz: é que bom, não tem nada para investigar? Ela disse: bom, já com essa carta que a senhora entregou, porque encontramos algumas cartas e vamos comparar a letra. Então eu fui ao Instituto Médico Legal. Na verdade, eles mesmos me levaram ao Instituto Médico Legal. Eu nem cheguei a entrar no Instituto Médico Legal. Logo na entrada, me entregaram o corpo da minha filha. Chegou o velatório com o carro funerário, não sei, e foram feitos os trâmites e tudo mais. Eu já não vi minha filha dentro do Instituto Médico Legal. Lá no funeral, tinha uma colega que chorava dizendo que a culpa era dela, que era só uma brincadeira. Ela chorava desesperada, como se fosse culpada. O treinador já não se aproximou mais de mim. Na verdade, o treinador ficou conversando com os colegas e aposto que até para ocultar o feminicídio. No dia do enterro, eu conversei com os colegas da minha filha. Disse a eles que queria que me contassem o que a Jade tinha dito para eles. E eles fingiram que não sabiam, disseram: ah, não sei, não me responderam. E outro dia eu entrei em depressão, fiquei 40 dias em depressão, porque eu não queria aceitar a realidade de que minha filha estava morta, de que Jade já não tinha mais vida. Eu não queria acordar e ver minha filha, ou seja, que eu nunca, jamais iria vê-la de novo. E entrei em um estado de depressão. Eu já não queria mais nada. Eu queria morrer com ela. E desde o momento em que enterrei minha filha, também me enterraram junto. Estou morta em vida. E já se passaram uns 40 dias. Acordei e disse: minha filha não vai ser só mais uma menina. Mais uma assassinada, mais uma na lista das mulheres, das meninas assassinadas. E contratei um advogado que só nos roubou ele nos roubou mais de 100 mil. Naquele momento, né, os gastos foram muito pesados, tipo pagar a funerária, todos os custos, depois pagar o advogado. Foi muito difícil para nossa família. E eu começo a ir para lá, então. Na promotoria, pedi o dossiê de investigação e o promotor me entregou. Eu paguei para que me entregassem o dossiê de investigação e nos dizem que não deveriam nos cobrar. E nós pagamos. Ele me entrega o dossiê e eu começo a ler o dossiê. Só como pais encontramos 10 inconsistências. E que isso não tenha sido visto pela promotoria. O arquivo tinha só 190 páginas, 4 fotografias em preto e branco. Eu menciono um ao nível do chão, outro a 50 centímetros. O outro, este aqui, a fita, quer dizer, não podíamos ver além porque eram preto e branco, então este aqui. Nós começamos a perceber que essa pasta nem deveria se chamar pasta. Havia muita omissão, dizia que tinham cortado as unhas da menina, mas não tinham cortado. Não tinham comparado, porque diziam que não havia com o que comparar, mas claro que havia com o que comparar. Estavam o treinador e colegas de equipe. Foram perdidas provas, muitas provas foram perdidas. O Ministério Público não fez o seu trabalho. Desde o primeiro momento, né, o Ministério Público trabalhou em conluio com o Indeporte para que não fosse esclarecido, para que este feminicídio não fosse esclarecido. Mas sempre a senhora Irineia me dizia: isso é um quebra-cabeça, tudo tem que se encaixar. Não existe crime perfeito, não existe crime perfeito, tudo tem que... E o assassino sempre deixa rastros, e o assassino deixou rastros. E isso nos deu base, e isso nos deu luz para saber que Jari havia sido assassinada.
E eu volto a repetir, nós pedimos ajuda de médicos legistas, foi o primeiro corpo de Jade que foi exumado. Somos as primeiras mulheres que foram recebidas pelo governador daqui, deste estado, e por causa da nossa luta, da busca por justiça, fomos apoiadas por médicos legistas que não se deixam corromper, sabemos que eles não vão se vender. No caso de Jade, foi feita a perícia criminal de campo, a mecânica dos fatos, a exumação. E agora temos uma metaperícia a caminho, já temos os resultados favoráveis, faltam mais 3. E esperamos, como volto a repetir, que o governador coloque a mão no coração e veja o que nós, como mães, estamos lutando. Não queremos mais e não queremos menos. Só justiça, verdade e não repetição. É difícil. E mais ainda, estar em uma sociedade onde até mesmo a autoridade, ou seja, estão em conluio e matam e todo mundo vira juiz, né? E dizer não, sim, é verdade, quando nem sequer existe um estudo científico que possa te dizer sim ou não, sabe? Então, o caso da minha filha tem sido um caso muito complicado, e porque todos estavam protegidos, sabe? Eu nem podia me aproximar da instituição. Uma vez fizemos uma passeata, foi uma coletiva de imprensa, foram as primeiras coletivas de imprensa. E o próprio instituto, ou seja, mandou a polícia para nós. Com a cesta, anotando a placa e apontando para nós. Todos nos sentimos assim, de que eles mandaram e podiam fazer algo com a gente. Mas eu sempre disse isso, quer dizer, se eu desaparecer ou algo assim, não me procurem, sabe? Eu busco justiça pela minha filha e eu vou continuar. Quer dizer, se a diretora do Indeporte, a que está agora, não é mais a ex-diretora, né? Eu já disse, se ela mandar eu fazer alguma coisa, eu vou morrer lutando, sabe? Não é? E eu não quero que minha filha seja só mais uma menina, sabe? E nós, como mães, é muito difícil recomeçar, porque é difícil, é duro, sabe? Porque você não consegue, porque te falta algo. Antes eu me sentia muito culpada, pensando, por que a levei lá? Foi minha culpa. Tem sido difícil para mim entender que não foi culpa minha. Então eu fiz terapias com um psiquiatra. Na verdade ele já deu para o coletivo, as terapias são particulares. Porque, bem, nós não acreditamos, nem o Ministério Público que tem terapeutas, nem a comissão de vítimas, ou seja, por que não acreditamos? Se eu contar algo lá, eles vão usar isso. Então nós temos nos cuidado muito com isso. E terapias particulares. Por exemplo, o psiquiatra me dizia, olha, se você não conseguir justiça, é porque não está em você. Quer dizer, é o sistema que temos, né? E eu estou vivendo isso, ou seja, em todos os casos, nós, por exemplo, com base na experiência, isso. O Ministério Público se importa em investigar os feminicídios como homicídio? Ou, como disse o promotor Lavi Navarca, que matam 2 meninas em San Juan Chamula? Bem, lá são usos e costumes, né? Ele diz publicamente que foi crime passional. Uma menina de 14 anos e uma de 18. Não existe crime passional, ou na pena não existe, é homicídio, feminicídio ou suicídio, digamos, mas é. Então, querem, tirar isso, uma base de dados, no desaparecimento. Quando chegam, fazem a denúncia para as mães e deixam como registro de atendimento. Ou seja, nem sequer abrem um boletim, porque como registro de atendimento fica por isso mesmo, ou seja, não entra na base de dados.
Então, o que o coletivo exige é isso, que reabram o boletim, que utilizem tudo o que existe. Aviõezinhos, helicópteros. Porque quando se perde um servidor público, tudo isso é utilizado, drones e tudo mais. Então, por que quando se perde um cidadão, não utilizam todos os serviços que existem? Esse sim. Sim, na verdade, quando fazemos as buscas, pedimos que levem os cães e tudo mais. Mas, na verdade, no dia 28, o governador nos recebeu, porque foi por causa de uma greve em que tivemos que nos acorrentar e fazer outras coisas. O governador nos recebe. E então é com ele que vamos conversar, mas ele não está facilitando. Por exemplo, existe uma instituição para vítimas, que supostamente é a Casa das Vítimas. Lá eles te dão ajudas, como se diz, ajuda imediata, algo assim. Bem, isso acontece quando chega um caso de feminicídio, desaparecimentos, te dão um registro de vítima, onde diz que você não pode ser tratada da mesma forma. Em qualquer instituição, como qualquer outra pessoa normal, porque você já carrega algo. Outra é uma causa, né? Eu não sabia disso. Conheci essa instituição só 3 anos depois. Eu peço meu registro e me dizem que iam me dar, mas eu tinha que comprovar que eu dependia de Jade. Ou seja, como eu vou depender de uma menina de 13 anos? Ou seja, é ilógico. Eu digo, mas minha filha foi assassinada dentro dessa instituição. E quem? Ela tinha a guarda e custódia, a diretora do Indeporte na instituição. Jade tinha 13 anos. Minha filha não morreu na rua, foi dentro daquela escola. Então, foi a partir daí que me deram o registro de vítima, deram para mim e para minha filha pequena. E esse registro, segundo dizem, te dá medidas, ou seja, te apoiam economicamente com a passagem. Quer dizer, porque isso é um gasto econômico, físico e emocional, porque econômico quer dizer, tudo nós mesmas pagamos, ou seja, tudo sai do nosso bolso. Quer dizer, ninguém ajuda a gente, mesmo se formos até aquela instituição. Eles colocam muitos obstáculos pra gente, de verdade. E eu para ir lá só para ter dor de cabeça. Agora que a gente foi para o México e eu levei o pendrive para outra médica legista, este exame que entregaremos é completo. Bom, eu paguei minhas próprias despesas. Continuo trabalhando, já tenho 14 anos de serviço, já vou fazer 15, olha, já fiz 15. Sim, é isso. Sim, porque, bem, eu tenho que me dividir. Quando saio da escola, vou para a promotoria, porque temos casos, quer dizer, revisar o processo. Então, realmente temos que, e o advogado que nos acompanha também. Quer dizer, eles não te cobram nenhum centavo. São advogados que realmente estão lutando também. Não, esse não. E que as mães também fazem isso com a nossa experiência e já damos o acompanhamento. Já sabemos se é um registro de atendimento, se é uma pasta, se pediram a geolocalização, ou seja, já sabemos mais ou menos. Então nós aprendemos, ou seja, foi do jeito difícil. Com essa investigação, de mostrar para a promotoria e para o Indeporte que minha filha não se suicidou, que minha filha foi assassinada. Quem matou ela? Eles sabem, eles encobriram isso. Eles têm que me entregar o assassino feminicida. Eu praticamente já fiz todo o trabalho deles. É isso que exigimos do Ministério Público, que investigasse ela, porque ela sabia. Ela era grande amiga da minha filha. E na declaração ela vai dizer que não se dava muito bem com a minha filha. Quando em outra declaração de outra colega diz, eram grandes amigas, mas ela era hipócrita. Se dava bem com Jade e pelas costas falava da Jade. E tudo isso está no processo. Então eu pedi que se foi ela que investiguem, porque seja mulher, seja homem, ninguém tem o direito de tirar a vida de alguém, porque ele não matou só ela. Ele me matou, matou minha família, destruiu nosso projeto de vida. E são 4 dos que eu apontei e 5 com o treinador.
Eles sabem o que fizeram com a minha filha e eles têm que prestar contas. E eu não vou descansar até o último dia da minha vida, até pegar o assassino. Um ato tão violento deixa sequelas profundas e persistentes, tanto físicas quanto emocionais. A senhora Adriana nos conta que esse processo tem sido um fardo imenso, não só para ela, mas também para sua outra filha. Apesar da dor, elas seguem lutando por justiça e curando suas feridas diariamente. Para Jade, Foi muito difícil, esta é a minha filha. Ela dizia que não queria ir à escola porque temia ser morta como a irmã. Machucaram ela? Muito forte. Bem, agora ela é uma menina. O quê? Saudável. Muito saudável, teve que curar eu tentei levar uma vida normal com ela. Mesmo que eu não possa, às vezes eu não consigo, eu desabo, quer dizer, porque tem sido muito difícil com ela, mas nós conseguimos seguir em frente. Ela está no ensino fundamental, segundo. E este aqui. E, bem, eu não gostaria que continuasse sofrendo pelo que estamos passando, porque nunca quisemos nada do Estado, pelo medo, porque o Estado, como eu digo, quer dizer, matam minha filha, vazam arquivos de violência familiar, como para dizer que não, que Jade se suicidou porque Jade tinha problemas familiares. Quer dizer, desde 2018, quando me separei, minha casa estava nova. Minha casa, que construí com o pai da minha filha, estava nova, ainda em construção, e ele nunca morou lá. Sempre morei só com minhas filhas. Quer dizer, Jade era uma menina feliz. Quando não tinha aula, ela ia comigo para o jardim. Ou seja, era uma menina saudável, né? Na verdade, um dia antes ela gravou um vídeo brincando, relaxando. Quer dizer, por isso eu não conseguia acreditar, porque nós investigamos. Alguém que vai se suicidar vai fazer isso em um lugar solitário, vai fazer isso em um lugar onde escuro, quer dizer, onde ninguém saiba. Quer dizer, a menos que ela tenha isso em mente, uma menina esportista. Dentro dessa luta persistente, a senhora encontrou em seu caminho outras famílias que, como ela, haviam perdido seus filhos. Unidas então pela mesma dor e pela mesma sede de justiça, decidiram transformar seu sofrimento em ação. Assim nasceu o coletivo Mães em Resistência, um espaço onde não apenas se acompanham no luto, mas também oferecem apoio, voz e força para quem passa pelo mesmo calvário. Nesse percurso elas encontram e nos deixam sozinhas, a nossa própria família. Elas vão embora e nós sozinhas começamos a lutar. Já dissemos, somos uma família unidas pela dor, não de sangue. As que estamos passando por essa situação nos entendemos. Quem não está pode até dizer, eu entendo, mas não vai entender. Nunca vão entender. Então, a partir da fundação do Coletivo Madres, nós nos entendemos, nos apoiamos, somos uma família que cresceu. Infelizmente, como dissemos, se isso nos separa, abrimos mão do futuro. Então, bem, pois isso é nos apoiarmos umas às outras, porque sozinhas não vamos conseguir, sozinhas não vamos avançar. É em grupo, em coletivo, e esse é um coletivo só de mulheres, é só de mães que estamos lutando dia após dia. Tudo isso sobre os desaparecimentos, ninguém comentava. Sempre ouvíamos falar disso no norte, em Tijuana, Sonora, Durango, Ciudad Juárez. Nunca em Chiapas. Em 2023, chegou para a gente um caso de feminicídio, chegou um caso de desaparecimento forçado de uma garota, de uma jovem, Cassandra Isabel Arias Torres Este. Nós não podíamos dizer não para a dona Isabel quando ela nos pediu apoio, porque também somos mães. Somos mães lutando, chorando, sofrendo, mães em desespero. Então nós a apoiamos, dissemos que sim, que vamos ajudá-la e tudo mais, e começamos, né?
essa luta incansável, e está só aumentando. Então, nós temos 16 casos de desaparecimento forçado, e quando o governador nos recebeu, ele dizia, mas isso foi com o governo passado, com Rutilio Escandon? E sim, mas agora temos um caso recente, que tem 72 dias, um novo desaparecido na coletiva Este. O que está acontecendo aqui? Bem, quem sabe disso são os governos. Nós, isso não é nosso trabalho, isso não é com a gente. Nós só queremos encontrar os desaparecidos do jeito que estiverem. Nós não queremos problemas, não estamos procurando problemas. Os desaparecimentos estão aumentando. Eles invadiram suas casas. Temos 2 casos em que invadiram as casas, sequestraram as pessoas e as levaram embora. Não sabemos quem é. Nós não buscamos justiça no aspecto do desaparecimento. Não se busca justiça. Apenas queremos saber o paradeiro, se estão vivos ou não. Só até aí. A família não passa disso. No caso de feminicídio, sim. No caso de feminicídio, sim, o assassino feminicida tem que pagar. Essa é a diferença entre desaparecer e o feminicídio. Sim, eu dizia, vocês ainda têm esperança? Eu já não tenho mais. Eu não sei onde está minha filha, mas também não tenho coragem de ir procurar, porque eu não quero vê-la em um cemitério. Então elas dizem que são túmulos sem nome, porque eu não sei se meu filho está vivo ou está morto. Mas nós, como mães de vítimas de feminicídio, damos esperança a elas, apoiamos, ajudamos até aí, porque não podemos fazer mais. Também damos o acompanhamento, fazemos buscas em campo, buscas em vida. Bem, não é porque acreditamos que estão mortos, mas sim para descartar esses lugares, porque é a última localização que aparece em cada caso. Então, por isso é feita a busca em campo e a busca em vida. Na verdade, somos o único coletivo do estado de Chiapas que também oferece acompanhamento jurídico. E como mães, também damos o acompanhamento baseado na nossa experiência. Bem, foi encontrado um jovem chamado Jonathan Estrada Vasquez e lutamos para não acreditar que era ele. Foi feito as perícias, tudo o que foi necessário e foi solicitado novamente outro confronto. Porque não confiamos no estado ou no estado de Chiapas. Foi feito outro confronto, este. E foi feito pela Guarda Nacional. Então, a família diz que a Adriana também não acha que saiu 99%, eu não acredito, mas eu já estou cansada. Eu já não quero continuar. Então, é isso. Essa família, quando vai para a coletiva, exigiram 30 tamales dela para avançar o caso. Foi quando nós decidimos apoiar essa família, porque eles têm poucos recursos, né? São do município de Bairro Saba. Quer dizer, de ver como a promotoria do estado de Chiapas trabalha e por quê? Por isso nós não confiamos na promotoria. Eles nos dão esse confronto e depois a família aceita para já. Ou seja, o Ministério Público queria que a família aceitasse para já encerrar o caso. E agora acontece que eles reabrem por homicídio, porque vão investigar quem? Por que prenderam Samantha? Por que o short? Por que o short? Meg, a irmã, falou que o short tamanho 40 que me deram não era do Jonathan. Os tênis, só porque eu disse que os tênis eram parecidos com os do meu irmão, então a promotoria disse, não, é ele e ponto final. Então foi isso. A promotoria confirmou que era o Jonathan, o caso já foi encerrado. Encontramos 2 meninas vivas. Uma foi Doce e a outra menina não. Agora não me lembro como ela se chama, uma é de San Cristóbal e a outra é de Coita. Nós as encontramos vivas sim.
Uma apareceu por Comitã e a outra apareceu por Tonalá. Esse foi que pudemos encontrá-las e há pouco tempo, no mês de... Não me lembro o mês, encontramos 3 ossadas em uma fossa séptica, que ainda não sabemos quem são. Não vamos buscar diretamente só os da coletiva, mas se encontrarmos outros e pudermos dar paz a outra família, então é isso que a coletiva faz. Bem, eu gostaria que tivessem apoiado minha filha assim. Que se ela tivesse estado em perigo, que tivessem apoiado ela, que tivessem protegido ela, isso eu teria gostado. Mas não fizeram isso. E é isso que eu faço. Encontrar os desaparecidos, e mesmo que eu não tenha um desaparecido, eu faço isso com amor. Porque eu não quero que as mães passem pelo que eu estou passando. Que minha filha ela entrou andando e eles me entregaram ela em um caixão. Não, até agora não. Sim, eu já recebi ameaças. Olha, eu não fiz mal a ninguém, quer dizer, eu só busco justiça pela minha filha. E só. Quer dizer parar? Não sei. Não. Bem, eu simplesmente sou a fundadora do coletivo. Mas todas as mães, ou seja, todas as mães, não tem como uma líder de dizer, ou seja, todas as mães fazemos o papel, todas as mães, ou seja, tomamos decisões juntas, todas as mães participamos. Ou seja, aqui não há intermediários, aqui todas nós, se pedimos uma reunião com a secretária de governo ou com o governador, todas nós entramos, todas, porque se nós não lutarmos, quem vai fazer isso? Nós nos tornamos a voz dos nossos filhos e das nossas filhas. Então, agora, por enquanto, não. Não. Agora, quero justiça pela minha filha. E depois, não sei o que vai acontecer. Mas, enquanto isso, vou continuo firme na luta. Na página, tem uma página de Mães em Resistência, Chiapas. Podem nos mandar uma mensagem em inbox. E aí nós entramos em contato com elas. E aí começamos a ver em que podemos apoiá-las. Feminicídio e desaparecimento forçado. Temos outro caso também de feminicídio de Tonalá. Então, estamos abertas a... Também nos pediram apoio em casos de assédio, de violência. Nós sempre vamos defender mulheres e meninas em qualquer situação, porque minha filha era uma menina e eu não sabia. Eu não sei se lá nesse Indeporte ela sofreu violência e talvez ela tenha procurado a psicóloga ou alguém de lá. E não a ajudaram e não a protegeram. Então, por isso, nós somos defensoras de mulheres e meninas. Também buscamos pessoas desaparecidas, mulheres e homens. Que seja empática, que quando nos vejam marchando, quando nos vejam fazendo greve marchas, é porque temos que fazer algo, porque o governo não nos escuta, ou nossos casos não avançam, ou continuamos girando em círculos. Não que precisem se colocar no nosso lugar, mas que respeitem a nossa luta. Nós não fazemos mal a ninguém. Antes eu me incomodava com manifestações. Eu pensava, por que bloqueiam? Porque agora entendo. É porque não há justiça, porque o governo nos joga nas ruas, nos obriga a ir para as ruas exigir justiça, porque se realmente existisse justiça, não precisaríamos. Eu não teria por que estar aqui. De verdade, desde o primeiro momento, teriam prendido o assassino. Mas é tudo isso? Temos que ir para as ruas. Então, que respeitem a nossa luta por verdade, justiça e não repetição. Que a gente não fique calada, que o medo não vai nos parar, trazer nossos filhos de volta
pelo menos ter a coragem e falar por eles, pois viramos sua voz. E essa mensagem é para todas as mães que não tiveram coragem de ir e fazer sua denúncia. Pois aqui está o coletivo de mães que vai apoiá-las, vai acolhê-las. E o coletivo continua e vai continuar. Está assumindo casos de desaparecimento, de feminicídio, e são esses que seguimos na luta. Atualmente, Adriana segue lutando por justiça para que o responsável pelo assassinato de sua filha não fique impune. Junto ao coletivo Mães em Resistência, ela oferece apoio a quem precisa e insiste na importância de levantar a voz, de não se calar e de exigir justiça, em memória de Jade. Se você assistiu até aqui, inscreva-se no canal e lembre também do canal secundário Muito Mais Mistérios. E se você foi parte de alguma injustiça ou vítima de alguma injustiça e gostaria de aparecer em um desses vídeos, ou talvez você seja mãe, esteja procurando ou esteja buscando um familiar, você pode me escrever no e-mail correio@pepmistério.com.mx, no Facebook sou Pepe Mistério e no Instagram Pepe Mistério MX ou Pepe Mistério Documentários. E também, se você tiver algum trabalho particular ou algum trabalho que gostaria de compartilhar suas experiências, também pode me escrever.